Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação receber esse convite da nossa Casa Espírita Mestre de Amor, essa casa que sempre nos acolheu com muito carinho, né? Através dos nossos amigos que lá sempre estiveram, e que esse convite é direcionado então a falarmos um pouco sobre um projeto chamado Jesus, Luz de Nossas Almas. Ele é baseado nos livros de Amélia Rodrigues e nos coube então essa belíssima tarefa de falarmos um pouquinho aí sobre o livro Trigo de Deus, pelo espírito da Amélia Rodrigues. Então eu convido a todos para fazermos uma breve oração para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, para que possamos então transmitir da melhor maneira possível o tema que nos foi confiado. Jesus, amigo incondicional de todas as horas, nosso grande mestre, nosso grande mentor, nosso amado irmão, que nos ensinastes a trilhar os teus caminhos com tanta sabedoria, com tanta paz, com tanto amor, com tanta harmonia, trazendo para o nosso orbe tudo aquilo que jamais imaginaríamos existir. Tu viestes implantar o amor em todos os nossos corações, levando consigo muitos de nossos erros, muitos de nossos karmas, fazendo com que nosso fardo seja mais leve, e a Ti, Senhor, nos prostramos, pedindo sempre Tua proteção e o Teu amparo em todas as horas de nossas vidas. Esteja conosco, Mestre, que assim seja. O tema que estamos propondo, ele se encontra nesse livro que acabamos de comentar e chama-se Jesus e a Avareza. Quando nós falamos em avareza, a primeira coisa que nos vem à mente é o dinheiro. Jesus tem algumas passagens muito marcantes com relação à questão da avareza, direta ou indiretamente. Falávamos há alguns dias sobre um tema muito interessante, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Alguns podem interpretar que Mamon seja um demônio, seja alguma coisa nesse sentido, mas na verdade também não é o dinheiro, e sim o apego às coisas materiais. Não se pode ter um pé definido aqui no planeta, como se fôssemos existir para sempre nesse planeta, como se dependêssemos sempre daqui da Terra, em detrimento da nossa vida real, da nossa vida verdadeira, que é espiritual. Jesus nos falou: meu reino não é deste mundo. E Ele nos convida a participar desse reino a partir do momento em que pisa na terra e começa a evangelizar-nos com o seu grande amor, ensinando realmente qual é a essência de Deus. Então, muitas vezes a gente se depara com aquela ideia de que precisamos oferecer alguma coisa a Deus,
ofertar alguma coisa a Deus, vivemos na função de servir materialmente a Deus, demonstrando através de algum tipo de obra, mas, mais uma vez, há uma interpretação errônea, muitas vezes, porque o verdadeiro sentido da vida é que enfrentemos as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, para que fiquemos mais fortes diante delas, mas também que tudo aquilo que se passa em nossas vidas possa ficar bem claro que não veio por acaso. Existe um grande disciplinador por trás de tudo isso, uma grande inteligência, uma grande sabedoria que está conduzindo todas as almas aqui do planeta. Jesus, então, quando fala que não podemos servir Deus e servir Mamon, significa que ou você realmente se dedica a tudo que está aqui na Terra, acreditando realmente como a ideia de um mortal, né, no verdadeiro sentido da palavra, e que temos então pouco tempo para gozar de tudo aquilo que nos é ofertado nesse curto período de tempo que a gente nem sabe que tempo é esse, que a qualquer momento nós podemos ir embora daqui. Então, nesse caso, obviamente, não está muito errado pensar desse jeito, né? Eu tenho que aproveitar o máximo possível, tudo que puder. Então, alguns abusam de vícios de sobremaneira, para que, de alguma forma, o prazer, a sensibilidade que vem nesse prazer, que é gerado na nossa mente, que é gerado no nosso corpo, precisa ter essa continuidade, né? E não tem mais nada para fazer, porque depois que acaba a vida, foi embora, morreu. Outros vão dizer, não, mas existe uma possibilidade de você voltar para cá quando a Terra virar um paraíso. Outros vão dizer, não, mas pode ser que eu vá para o céu. Outros dizem, não, mas pode ser que eu também vá para o inferno. Então eu preciso ter alguns parâmetros aí e não fazer inimizade com Deus, porque de repente eu vou ser julgado por Ele num determinado dia, que não se sabe bem quando é. Então eu ajo de maneira prudente por medo, um medo de um Deus justiceiro que realmente vai me punir se eu fizer coisa errada, né? Então essas interpretações que nós como humanos, através da nossa mente pequena, damos às coisas, faz com que a gente interprete também de maneira errada o próprio dinheiro. O dinheiro em si não é ruim. Se fosse uma coisa que levasse todo ser humano à perdição, Deus não teria permitido que ele existisse. Mas estamos num planeta em que tudo está ao nosso dispor. Deus deu tudo para nós, deu todos os recursos, tudo está aqui na Terra, né? Então nós temos possibilidade de simplesmente viver de uma maneira tranquila em termos materiais. O ser humano tem evoluído ao longo do tempo, né? E nós trouxemos muito progresso aqui para o planeta. Então a geração a que eu pertenço, ela realmente veio para trazer muitas coisas, não a minha geração, várias gerações, né, que aqui pisaram, inclusive a minha, vieram para trazer bastante progresso para o planeta, né? Nós fizemos muitas coisas boas aqui, mas nós destruímos muito a natureza. E nesse momento em que passamos por uma transição planetária, o que é essa transição? Um momento em que nós temos efetivamente, como já dizia nos livros sagrados, lá na Bíblia, a separação do joio e do trigo, que seria o que? Na verdade, a sintonia que está até determinado momento é uma. A sintonia que virá
num momento posterior, será uma sintonia mais fina, mais delicada, mais leve, fazendo com que os espíritos que aqui habitam, as pessoas que aqui habitam nesse planeta, tenham afinidade de pensamentos voltados ao cuidado com esse grande irmão que nós vamos chamar do planeta Terra, que é o nosso bioma, é a nossa casa, é o nosso ambiente. Então nós não podemos destruir, porque se a gente destruir toda a água potável, se a gente destruir os rios, destruir a atmosfera, se a gente ficar destruindo todos os recursos naturais, acabando com a fertilidade da terra, as nascentes, e enfim, vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer, né? Então é preciso ter cuidado para mais tarde a gente não se arrepender do que fez, porque depois está feito, daí não tem mais volta. Por isso nós estamos percebendo a vinda de muitas crianças, jovens, adultos relativamente novos, que já têm uma visão completamente diferente das gerações antigas. Não só no cuidado dos seus, né, da sua família, da sua prole, mas também o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as outras pessoas. Nesse momento em que nós passamos algo diferente para todos nós, né, que é esse efeito de pandemia, e não vamos aqui discutir se é exagerado, não é exagerado, se tudo está certo ou está errado, mas há um momento realmente de reflexão, e nós percebemos que até o uso da máscara, ela faz com que a gente lembre que a gente está usando a máscara para o outro. Não é para a gente não pegar a doença, mas para que se eventualmente nós estamos tossindo, estamos espirrando, que a gente não espalhe isso pelo ambiente. Então, se todo mundo está fazendo isso, todo mundo está cuidando do próximo, né? Nós estamos lavando a mão, limpando, estamos cuidando mais aonde vamos, com quem a gente está, né? Então, há um cuidado com o próximo, como antes a gente não tinha feito, né? Então, nesse ínterim, nós verificamos que muitas pessoas também não estavam habituadas a ficar isoladas. E alguns entraram até em depressão, ansiedade, síndromes do pânico e etc., em que a mente, que muitas vezes era extremamente agitada, porque tínhamos muitos afazeres, tinha gente que saía 4 horas da manhã da sua casa, pegava vários ônibus e trem, etc., e chegava no trabalho 8 horas da manhã, trabalhava até as 18, 19 horas, depois ia chegar lá 11 horas da noite em casa, né, enfrentando trânsito, ficando irritado, estresse, etc. E pouco tempo para dormir, pouco tempo para a família. E com essa pandemia aconteceu o inverso. Tem muita gente que está muito tempo em casa, alguns até estressados por causa disso, né, nervosos por estarem em casa o tempo todo, outros porque infelizmente perderam seus empregos e viram que não existe uma estabilidade aqui nesse planeta. Então a Terra, esse mundo que não é um mundo, e que fique bem explicado, né, quando a gente fala, ele é um mundo de Deus, óbvio, tudo que Deus fez é dele, mas quando se fala o meu reino não é deste mundo, Jesus quis dizer, não espere tudo do planeta, não espere tudo da matéria. Há um outro mundo, e esse mundo é espiritual. Então, uma das energias que o homem criou foi o dinheiro. O dinheiro é uma energia, e quando ele flui, ele movimenta essa energia, movimenta as pessoas, movimenta o trabalho, gera empregos, gera situações de renda, fazendo com que as pessoas desenvolvam o seu intelecto, desenvolvam o progresso de toda a Terra, e também buscando soluções para que
o impacto que nós geramos nela seja menor. Então, o dinheiro em si não é um mal, mas então o mamon a que Jesus se refere não é o dinheiro, não, é o apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais, o apego aos prazeres sensuais, o apego àquilo que não é espiritual. Então o reino de Deus é espiritual e o reino de Deus é interno. Então você quer saber qual é a diferença? Externo, exterior é o planeta, é a matéria, então é mamon isso? Não, isso não é mamon. Mamon significa você se apegar a tudo isso em detrimento do que é interno. Interno, então, é aquilo que está na tua essência. Nós temos a sabedoria dentro de nós. Nós precisamos burilar isso, nós precisamos descascar isso como se fosse uma cebola, e nós íamos procurando a nossa essência real. Então, nós não somos esse corpo físico, nós não somos nada do que fica aqui. Se você fizer a experiência, a casa é minha? Não, a casa não é tua. O carro é meu, a moto é minha, a bicicleta é minha, a esposa é minha, a família é minha, o corpo é meu. Você vai levar alguma coisa quando você for embora daqui? Se a resposta for não, então nada disso é teu. Até quando nós dizemos, eu perdi fulano de tal, por que Deus fez isso? Eu perdi o filho, a filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Não, você não perdeu, porque não era teu. De fato, nunca te pertenceu para você perder aquilo, ou aquela pessoa. Nós chamamos de perdas de entes queridos, óbvio. É um retrato da maneira como a gente sente, assim, um pouco perdido em relação a isso, e também que a gente já não tem mais aquela aproximação material, física daquela pessoa. Isso dói, realmente, traz saudade. Eu não digo que isso seja errado a gente sentir, mas o apego a essa sensação também de perda está errado, porque é não confiar em Deus. Nós precisamos confiar que Deus sabe a hora certa de cada um, Deus sabe o que é certo e o que é bom para cada um de nós. Então não existe acaso. Obviamente alguns vão por um caminho errôneo, através do suicídio, seja ele direto ou indireto, porque vamos atrás de bebidas, de drogas, de vícios de toda a ordem, fazendo com que o nosso fluido vital fique realmente cada vez mais desgastado, e podemos de alguma maneira ir desgastando o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, o nosso perispírito, fazendo com que a nossa energia vital acabe antes do tempo. Isso é um suicídio involuntário, um suicídio indireto. Então temos que cuidar disso também. Mas, voltando um pouco também àquilo que nos propomos a falar, todas as misérias humanas, a miséria em si é, como diz Amélia Rodrigues, filha dileta do egoísmo e da avareza. Então, avareza significa o quê? Significa você não distribuir aquilo que lhe é possível, que você não compartilha aquilo que lhe é possível. Então nós temos várias citações aqui no livro dela, que eu acho muito bom, não só a parte que eu estarei abordando aqui sobre a avareza, mas ela fala, por exemplo, que o poder temporal, o poder que determinadas pessoas acham que tem, ele é temporal, ele não é permanente, ele não é verdadeiro. Então, quando nós temos a possibilidade de sermos o patrão, de sermos o político, de sermos aquele que toma decisões, é importante que a gente lembre que esse poder é temporal, ele não é perpétuo. Uma hora ele vai acabar. Então, uma hora também vão me perguntar: o que é que você fez
daquele poder que lhe foi confiado. Você usou bem isso, né? Ou você foi avarento em relação a esse poder que lhe foi dado. Você segurou para você a inteligência que Deus lhe permitiu que você tivesse. Você segurou a arte que você tinha dentro de você, seja literatura, seja arte plástica, seja o teatro, seja qualquer manifestação plástica ou artística que venha de dentro de você. Se você segurou isso para você, você também está sendo avarento. Então não é só dinheiro. Lógico que existem muitos órfãos, muitas viúvas, muitas pessoas, os mendigos, as pessoas que precisam de assistência social e que nós não podemos jamais esquecê-los, porque são nossos irmãos, e eles são o fruto do nosso descuido. Então essas misérias humanas, elas se caracterizam pelo egoísmo de uma determinada massa que não se preocupa com essa marginalização das pessoas, fazendo com que elas muitas vezes valham menos do que um animal, que às vezes tem pessoas que tratam muito melhor um animal ou gastam muito mais dinheiro com um animal do que propriamente com os seres humanos, com seus amigos, com algum parente ou com alguém que passa na rua, e a pessoa às vezes acha que não tem nada a ver com aquilo, que aquela situação não lhe diz respeito. Engano, porque todos nós estamos interligados. Há uma interligação entre tudo o que existe, tudo, absolutamente tudo. Outro dia eu estava vendo um documentário rápido dizendo que eu também acabo com as baleias. Eu digo, mas como que eu acabo com as baleias? Eu nunca matei nenhuma baleia, né? Nem pretendo matar. Mas nós geramos hoje tanto lixo, tanto lixo. A geração de todo esse lixo fez com que as aves marítimas se reproduzissem cada vez mais e, consequentemente, precisassem de mais e mais comida. E a gente vê naqueles barquinhos que vão lá para o mar, né? Em volta tem um monte de aves ali e tal, comendo o excedente, porque eles arrastam lá um monte de animalzinho, um monte de peixinho, e crustáceos, etc. lá, que eles jogam tudo fora. Então as aves vão lá comer e tal. E foi constatado também que as aves começaram a ter um comportamento diferente de que antes elas não tinham. Essas aves começam a bicar, cada vez que as baleias sobem para respirar, elas começam a morder as costas dessas baleias, machucando, irritando. Elas, em cada momento em que as baleias estão vindo à tona, principalmente os filhotes que têm a pele mais macia, elas bicam de maneira tal que arrancam pedaços. Além de deixar o animal extremamente estressado, as pequenas baleias estão morrendo. Então sim, eu sou responsável pela morte das baleias. Você veja como há uma interatividade em tudo que acontece no planeta. Nós somos responsáveis pela matança também das baleias. E aí, o que isso tem a ver com a avareza? Isso significa que, como a avareza é filha, companheira do egoísmo, e ela é geradora, filha dileta da miséria humana, então tem tudo a ver. Só um exemplo simples para fazer com que a gente sinta realmente essa ideia de que nós somos integrantes de toda essa nave aí que nós chamamos de planeta Terra. Então é preciso que o ser humano comece a entender que, para modificar tudo à sua volta, ele é o próprio responsável. Não adianta colocar a culpa nos Estados Unidos, na China, seja lá em que país for. Obviamente, se somos todos irmãos e todos estamos conectados, somos todos responsáveis. Cada atitude que eu tenho reflete em todo o universo, não só no nosso planeta. Cada atitude que cada um de nós tem contribui, influencia, positivo ou negativamente, na construção de um mundo melhor ou de um mundo pior. Depende de cada um de nós.
Então, é preciso haver, nessa transição planetária pela qual estamos atravessando, seja ela no nome que você quiser dar, ela vai ter como resultado aquilo que nós estamos fazendo agora. Então é preciso ter uma transformação moral. É preciso que a gente tenha mais, como diz a Amélia Rodrigues no seu livro, que a gente tenha valores éticos que hoje estão sendo desconsiderados pela maioria de nós. E a gente acaba dando predominância ao egoísmo em detrimento da solidariedade. E é a solidariedade que vai fazer com que cada vez mais a gente tenha a simplicidade e a pureza real pregadas por Jesus. Então, quando Jesus pregava isso, ele ia se confrontando, ele ia contra tudo aquilo que as paixões terrenas ordenavam em primeiro lugar. Quando ele traz a ideia de que nós devemos esquecer um pouco de nós e amar o próximo, ele está colocando uma cela em torno de nós, no sentido de que, se nós realmente não verificarmos isso, nós vamos sofrer. Não só o outro vai sofrer, eu também vou sofrer. Então é preciso entender essa conexão. Toda criatura de Deus, inclusive a criatura humana, ela precisa entender a sua destinação espiritual. A nossa verdadeira destinação não é viver 50, 60, 80, 100 anos aqui nesse planeta. E em relação a esses 5 anos ou 100 anos que a gente passa aqui no planeta, nós não seremos julgados por toda a eternidade. Óbvio que não. Não teria a menor lógica nós colocarmos Deus como um grande julgador de todos nós em relação àquilo que nós fizemos em tão pouco tempo. E com uma chance só. Se a gente errou naquele período, não tem mais chance de conserto. Não tem muita lógica isso. Então, eu prefiro acreditar que... Por que nós somos diferentes uns dos outros, assim, quando nascemos? Por que uma criança é diferente da outra, mesmo sendo irmãos, até irmãos gêmeos? Mesmo sendo irmãos, tendo o mesmo pai, a mesma mãe, nascendo na mesma data, até somos todos diferentes uns dos outros. Óbvio que você diz, mas aquela família lá tem muito câncer, aquela família lá tem muita diabetes, aquela família tem... Isso porque eles sintonizam dentro de um determinado padrão de comportamento. E as doenças são psicossomáticas na sua grande maioria, ou seja, são criadas pela nossa própria mente e pelo jeito de nós nos comportarmos diante da vida. Se somos muito estressados, se somos muito nervosos, podemos desenvolver um determinado tipo de doença. Se somos muito apegados ao dinheiro, podemos desenvolver problemas no nosso coração. Se nós seguramos a nossa criatividade, podemos ter problemas nessa região. Se nós temos muita irritação com tudo o que está à nossa volta, ou não enxergamos um bom futuro pela frente, podemos ter problemas nos olhos. Se não gostamos de ouvir muitas pessoas e nos enclausuramos dentro de nós mesmos, podemos ter problemas com os nossos ouvidos. Se nós não respiramos a vida de maneira adequada e não acreditamos no fluxo da vida, podemos ter problemas crônicos no nosso pulmão, na nossa respiração. Então, e assim por diante, né? Se nós temos dificuldades em avançar, podemos ter problemas nas nossas pernas. Se nós temos muito medo, podemos ter problemas intestinais, problemas nessa região do tal frio na barriga, né? Que todo mundo fala. Então, a maneira como nos comportamos diante da vida traz resultados. Então, quando a Amélia Rodrigues nos convoca a pensarmos sobre essa questão da avareza, ela não fala, assim como Jesus também nunca falou mal do dinheiro. A gente lembra, por exemplo, que Jesus
foi vendido lá por, entre aspas, né? Foi vendido por Judas Iscariotes, que não alcançava, como diz Amélia, a dimensão plena do reino que Jesus vinha trazer. Ele acreditava num Jesus que deveria ser guerreiro, que quando estivesse lá na cruz, ele bradaria a Deus e diria: está aberta a guerra, vamos à luta, vamos vencer todo esse mal que existe no planeta. Ele não entendeu que a mensagem que Jesus veio trazer era uma mensagem de paz, de amor, de simplicidade no coração, demonstrando que realmente não há o que se conquistar aqui nesse planeta, e sim o que se conquistar nesse planeta aqui, no interno. É aqui que mora toda a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa felicidade ou infelicidade, o nosso egoísmo ou a nossa solidariedade. Então, todas as paixões estão em nós, assim como todas as virtudes. O que é que nós queremos realmente manifestar? Quando nós estamos realmente manifestando Deus, o que é que nós queremos manifestar desse Deus de dentro de nós? Nós queremos manifestar um Deus irado, revoltado, vingativo, nervoso, perseguidor, que não perdoa? Ou aquele pregado por Jesus, que é amor, misericórdia, paciência, inclusive, né? Porque Jesus teve muita paciência com todos nós e ainda tem, porque é o grande condutor dessa nau. Então essa avareza é o contrário total da simplicidade e da humildade que o Mestre Jesus veio trazer para nós. Dizem que Judas Iscariotes se elegera o tesoureiro daquele grupo. Então ele quem lidava ali com as situações, e quando entrava alguma questão que tivesse efetivamente que gastar alguma coisa, passaria por ele, né? Não temos uma certeza disso. A Amélia comenta ali no capítulo 12, em Arrependimento Tardio, quando ela fala ali sobre Judas Iscariotes, né? Então, qual era a natureza de Jesus? Qual era a natureza de Judas Iscariotes? Judas vendeu Jesus, vendeu entre aspas, né, por 30 moedas de prata. E ele se atormentou quando percebeu que Jesus não teve reação nenhuma, porque ele achava que Jesus ali, naquele momento, então, se transformaria no grande guerreiro, que era o que eles estavam, né? Estavam aguardando, um grande libertador daquele povo oprimido pelas classes, né? Essas classes opressoras que tinham a política, que tinham o dinheiro, que tinham o poder, que tinham inclusive o poder sobre a vida e a morte das pessoas. Então não era esse o objetivo jamais de Jesus, mas o pensamento daquele momento lá era esse, né? Que viria um Messias que os libertaria. De que forma que liberta alguém? Lá na época, com guerra, obviamente com guerra, né? Não vai ser dando flor para os outros ou passando a mão na cabeça e tal, não. Ele tem que ser um guerreiro, né? O nosso Salvador será um guerreiro. Então Jesus, nesse sentido, acabava sendo desacreditado lá naquela época, né? E obviamente essa missão de Jesus, que nós percebemos ao longo do tempo, ela nunca foi voltada a guardar nada para ele. Tudo que ele tinha, ele doava. E não era questão de dinheiro, não estamos falando em dinheiro. Tudo que ele tinha, o amor que ele tinha para passar, ele não era avarento, ele passava. A lição que ele tinha como mestre, ele passava. Óbvio que muitas crianças espirituais, como éramos naquela época, se vivemos lá, e como somos às vezes hoje ainda, porque já se passaram 2000 anos e os erros se repetem. Nós ainda não conseguimos entender o nosso real significado aqui na Terra. Nós ainda não conseguimos entender o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos sensíveis, ou o quanto nós somos influenciadores de outras pessoas
de outros seres, sejam aqueles que nós enxergamos ou não, o quanto nós influenciamos todo o meio em que nós habitamos. Então Jesus veio demonstrar isso. Ele não foi avarento em momento nenhum. Então, como é que nós, enquanto humanidade, pagamos Jesus? Com ingratidão, com traição, com desconfiança. Então, o que é fé? Fé não é acreditar em Deus. Porque se você acreditar nele ou não acreditar, ele existe. Eu costumo dizer que Deus seria mais ou menos para nós como nós, enquanto um corpo físico, somos para as nossas células. Cada célula nossa está viva lá, né? Mas será que elas acreditam que eu existo? Será que cada uma delas tem consciência de que eu existo? Será que elas acreditam em mim? Mas se elas acreditam ou não, não importa, porque eu estou aqui. E eu estou no comando de toda essa nave que é o meu corpo físico. De alguma maneira, eu influencio através dos meus pensamentos em todo esse sistema de trilhões de células das quais eu sou composto. Células vivas, que dependem de mim. Será que uma célula que está lá no estômago tem consciência ou poderia saber que existe uma célula num coração, que é totalmente diferente dela, com atividades e funções diferentes? Ou no cérebro, que tem atividades totalmente diferentes da dela? Talvez não, mas isso não importa. Mesmo assim, eu existo. Então Deus também não é uma questão de você acreditar ou não, é uma questão de você confiar. Então quando a gente faz a oração dominical, a oração do Pai Nosso, nós sempre repetimos lá: seja feita a sua vontade. Mas na hora da prática, muitas vezes nós dizemos: desde que seja do meu jeito. Então, de que maneira nós nos comportamos na vida? Como crianças espirituais. E aí nós reclamamos muitas vezes: por que Deus me abandonou? Por que Deus não cuida da humanidade? Por que Deus... Porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser aqui nesse planeta. Nós podemos fazer o que a gente quer com o nosso corpo. E nós podemos pensar o que nós quisermos. Mas será que nos é permitido realmente fazer o que nós queremos? Ou nós temos que nos transformar moralmente? Ou nós temos que realmente fazer a nossa parte e entender que não devemos agir com avareza diante da vida? Esse é o verdadeiro sentido que a Amélia Rodrigues nos traz, explicando que Jesus ele é realmente o nosso grande herói. E ele, na época em que esteve aqui, provocou muita inveja das pessoas, provocou a ira de alguns outros. Quando foi colocado Jesus novamente diante de uma troca, um sistema de trocas: vocês querem trocar Barrabás por Jesus? E o povo gritou: crucifica-o. Nós não queremos esse Jesus aí. O povo extremamente avarento, egoísta, só pensava em si mesmo. Não queremos essa mudança que esse homem traz para nós. Mas ele continua nos chamando. E até quando nós vamos negá-lo? Essa é a nossa reflexão de hoje. Até quando nós vamos ter prevenção contra Jesus? Até quando nós vamos deixar de confiar em Deus? Até quando nós vamos acreditar que esse planeta aqui já não é uma morada de Deus? Então aqui pode realmente ser o reino de Deus, mas ele tem que começar dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. E é com isso que nós nos deparamos diante da vida, com esse crescimento espiritual que Jesus e a vida nos esperam. Gratidão por poder estar junto com vocês nesses breves momentos, ficando sempre à disposição, agradecendo por essa oportunidade que Deus nos permite, agradecendo pela força e pela energia que Jesus dá a todos nós, agradecendo por essa grande sabedoria nas palavras de Jesus, amealhadas muitas vezes por outros prepostos como Amélia Rodrigues, que vem nos esclarecer
o que é realmente que Jesus queria de nós, o que é realmente que Ele espera de nós hoje. Mas Ele não cobra, Ele espera, mas não cobra. Cada uma de suas ovelhas, que somos nós, como nós vamos retribuir todo esse amor que Ele deu para nós, não só lá há 2000 anos atrás, todos os dias das nossas vidas. Como nós retribuímos a Ele? Será que nós não estamos o vendendo por 30 moedas de ouro também? Será que a gente realmente não quer demonstrar que as obras têm que ser obras materiais? Que a casa de Deus não é exterior, a casa de Deus está dentro de nós. Então, misericórdia, Deus, misericórdia de todos nós que sofremos porque ainda não entendemos a magnificência do reino que o Senhor nos oferece. Por teimosia, por indiferença, às vezes, que é um dos grandes males que nós carregamos dentro do nosso peito. Que possamos ter essa ambição, não desmedida, mas que ela seja construtiva, que ela seja positiva, que possamos ter todos os bens que nos são colocados à disposição, sendo colocados a serviço do bem, da paz, do amor, e a abundância que nós verificamos que existe na natureza, seja também a minha natureza, seja também a nossa natureza, de não sermos avarentos diante da vida. Que possamos respirar cada vez mais essa vida que nos é ofertada. Que a gente não fomente a violência, o desengano, que a gente não persiga o nosso irmão, que nós comecemos a entender realmente o que é essa mensagem de Jesus luz em nossas almas. Que nós possamos ser dignos de sermos chamados na humanidade do futuro, ou talvez hoje, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Quando nós nos libertarmos da avareza, dessa sombra que nós queremos carregar, e a gente possa repartir alegria e fraternidade, que a gente possa deixar de ser indiferente, que a gente não entorpeça os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, e a gente seja cada vez mais generoso diante da vida, que a gente não se amesquinhe, que a gente tenha sentimentos de grandeza espiritual. Aí sim nós seremos dignos. Então é isso que nós esperamos, que essa generosidade do Pai, quando oferece o seu Filho dileto para nos acompanhar, para nos ensinar, nós lembramos que só a educação pode prevenir o mal e corrigir os erros. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês e cada um de nós, e que possamos estar sempre juntos, sempre unidos, com muita paz, com muito amor no coração, e que sigamos esse grande caminho que nos espera diante de toda a eternidade, da qual todos nós somos detentores. Sigamos em frente, com amor no coração. Muito obrigado, fiquem bem e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.